Nós veremos agora um outro elemento muito importante que é o elemento das tabelas. Então, nós vamos criar uma tabela para apresentar um resultado aqui para nós na tela daquilo que a gente quer trabalhar. É muito importante que nós vamos criar primeiro um arquivo aqui chamado tabelas, né? Mas que nós saibamos fazer o bom uso dessas tabelas, porque veja, nós utilizamos muita questão hoje para estruturar e para dar embelezamento para a página utilizando CSS. Há um tempo atrás, e talvez alguns exemplos que você possa utilizar na internet, as pessoas organizavam os elementos na tela usando tabelas ou usando outros recursos. Então, nós evitamos, por exemplo, usar alguns recursos de formatação da apresentação na tela usando as tags de HTML. Então, por exemplo, usar BR para dar os espaços, para dar enters, né? Não é essa a ideia que a gente utiliza. Sempre que a gente precisa espaçar, que a gente precisa colocar os elementos em vários lugares da tela, para isso a gente utiliza o CSS. O HTML, como eu falei, é para dar uma estrutura para esse funcionamento. Então, nós vamos colocar aqui um H1, né? Chamado de tabelas, né? Eu vou colocar aqui um de tabelas, pronto. Já vamos ver o resultado disso. Só saímos de listas e usamos agora tabelas. Pronto, já tem aqui a ideia de um uso de tabelas. E novamente eu vou criar só um exemplo bem simples, né, sem usar toda a estrutura. Depois a gente cria uma página completa com todos esses elementos. Então veja, nós vamos chamar aqui uma table, né, um elemento de table. Então eu abro uma tag table e fecho uma tag table. E dentro dela, por exemplo, eu uso uma tag de caption, que é para mostrar qual é o título dessa tabela. Então eu vou colocar aqui notas de alunos, né? Vou salvar, então tem uma caption com as notas de alunos. Se eu vier agora olhar esse resultado, eu já tenho aqui uma nota de alunos sendo apresentada, né? E agora então eu vou criar uma tabela propriamente dita. Agora nós vamos criar os elementos dessa tabela. Dentro dessa minha tabela que eu estou apresentando, que eu vou criar para o usuário, eu vou colocar então aqui 4 colunas, certo? Nós vamos colocar as colunas de o nome de um aluno, nota 1, nota 2, média e uma situação. Melhor, 5 colunas, né? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é uma t-head, né? Então, um elemento de t-head, não é header, é head, que é a parte principal, aquela parte que vai lá em cima num cabeçalho de uma tabela, né? Então, a minha t-head ela é formada por uma linha, a linha a gente chama de tr, de table row, né? E cada tr é formada por aquelas colunas, né? Então, num cabeçalho, numa t-head, eu tenho as minhas 4 ou 5 colunas que eu vou chamar, que são os cabeçalhozinhos. Nesse caso, vamos chamar de table head, né? Um cabeçalho, né? th. Então, nós teremos aqui um aluno, né? Depois, o meu outro elemento de cabeçalho que eu vou ter, outro TH que eu terei, vai ser a nota 1. Depois, um outro elemento que eu terei vai ser a nota 2. Depois, então, outro elemento será a média. E aí, então, um outro elemento que será a minha situação, né? Então, isso vai ser aqui minhas 4 colunas que eu terei. Veja só, nós já passamos a ter agora aqui na tabela uns elementos a mais, certo? Eu poderia colocar aqui também que essa minha table ela tem uma borda, né? Eu vou colocar aqui uma borda, não é da melhor forma que a gente tem para fazer, mas eu vou colocar agora aqui uma borda só para que a gente possa ver aqui, então, que é um border igual a 1, né? Então, eu já tenho uma borda aqui, né? Vai trabalhar um pouco melhor esse embelezamento de como essa tela vai ser apresentada para o usuário, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Então, já tem aqui uma coluna, as 5 colunas, e depois a gente vai apresentar isso um pouco melhor para o usuário poder assistir, né? Poder ver isso. Depois que eu fechei essa tag de head, o cabeçalho da minha tabela, eu coloco então um t-body, que é o corpo dessa minha mensagem, né? De novo, ele tem uma linha, né? Ele vai ter uma linha, e essa minha linha aqui vai ser formada por 4 colunas, então aqui eu chamo de TD, né? Não é TH, é um TD, as colunas que eu vou estar apresentando. Então eu vou colocar aqui as notas de John, né? A nota que ele vai ter aqui, então, vai ser, a primeira nota que eu coloquei aqui foi 7, um outro TD, a segunda nota vai ser 4, né? Neste caso, então, a média dele vai ser 5,5 e a situação dele, né, é reprovado. Vou colocar aqui a palavra rep, colocar reprovado. Pronto, né? John
tem esses elementos aqui. Se agora eu vier olhar então o resultado, né? Ó, já tem aqui um elemento sendo colocado, sendo apresentado para cá. Agora é simples, né? Eu posso fazer agora uma cópia de todos esses elementos. Então, eu posso vir aqui e fazer uma cópia desses elementos aqui para serem apresentados, né? Então, como eu já falei antes, eu dei um Shift, Ctrl, Alt, setinha para baixo. Aqui eu faço as cópias desses elementos, né? Então, o meu segundo elemento vai ser o Ringo, né? E as notas, então, que eu coloquei aqui foi 9 e 7. A média, então, ficou 8 e o resultado é aprovado. O outro elemento que eu vou ter aqui, então, um outro aluno que eu terei, né? Fiz uma cópia dele, vai ser o Paul. O Paul com as notas 8, 9 e a média, então, 8,5 e aprovado. E por fim, né, um outro aluno, né, é o George. São nomes aleatórios, assim, que a gente colocou, né? Então, é 5, a nota, 6 e 5,5. Então, aqui no caso, reprovado. Veja, se eu vier agora apresentar, então, verificar o resultado, eu já tenho aqui todos os elementos sendo apresentados para mim numa coluna. Opa, aqui ficou alguma coisa errada nessa média, né? Então, porque a média aqui é 5,5, então, vou arrumar isso, pronto, já resolveu. E por final, então, eu vou ter um tfoot, né? Um tfoot, que não é um tfooter, é um tfoot. É que agora eu quero apresentar o resultado. Eu quero apresentar um resumo dos aprovados e dos reprovados. Eu vou colocar aqui, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero juntar duas colunas, né, para mostrar a palavra reprovado. Né? Duas colunas eu quero apresentar para mostrar a palavra, desculpa, duas colunas isso para a palavra aprovado e duas para a palavra reprovado. Né? Então, veja só, eu vou juntar aqui dois elementos de colunas usando uma co-span. A co-span ela facilita isso para mim. Né? Então eu vou criar aqui para mim primeiro, olha, eu vou colocar uma T-head, né? uma linha, né? E essa linha aqui vai ter uma TD. E essa primeira linha que eu vou colocar aqui, então, ela vai ter uma co-span de, por exemplo, como a minha coluna tem 1, 2, 3, 4 elementos, eu vou colocar aqui, então, 4 elementos, são 5 elementos, eu vou colocar aqui o texto do aprovado. E na minha outra TD, né, eu vou colocar a quantidade de aprovados, que são 2. E vou fazer uma outra linha, fazer uma cópia, né, que são os reprovados. Deixa eu arrumar aqui, aprovados e reprovados. E também deram 2. Vou salvar esses elementos. Volto agora aqui ao navegador. Você veja aqui, ó, então ele mostrou esses aprovados, 2, e reprovados, 2. Né? Então, é uma forma interessante que eu tenho de poder fazer um rodapé, né? Um resumo dessa minha apresentação. Isso aqui é a formatação básica de uma tabela, né? E agora a gente pode colocar um pouco de formato para ela, né? Colocar uma carinha um pouco diferente para ela. Fazemos isso no próximo vídeo.